Quem ama esse gato? Quem aguenta esse gato? A gente tem pelo nome da ONG, né? Enquanto houver chance. Então, enquanto ele estava lutando, enquanto a gente vê que tinha uma oportunidade dele reverter esse quadro, a gente lutou por ele. A gente já tinha aquela coisa do salvar, a gente já tinha aquela coisa do tirar daquele ambiente, dar uma nova chance, dar uma nova oportunidade. Proporcionar para o animal uma vida diferente daquela que ele vivia. Eu entrei para a causa animal em 2007, então eu comecei trabalhando com cães. Eu fiquei alguns anos com cães até eu resgatar minha primeira gata. Eu resgatei a Esmeralda em dezembro de 2015 e eu fiz a Enquanto Houver Chance em dezembro de 2016. E quando eu resgatei a Esmeralda, que foi a minha primeira gata, eu resgatei ela baleada. Ela tinha tomado um tiro. Eu lutei muito por ela, eu resgatei ela à beira de uma transfusão de sangue. Ela me odiava, ela era uma gata extremamente arisca e eu tinha que ficar pegando ela pra medicar, fazer os procedimentos de limpeza. Então, quanto mais eu manipulava ela, mais ela me odiava. Era muito ruim pra mim ter que proporcionar tanta dor pra uma gata que eu queria muito que gostasse de mim. O amendoim, ele me pegou muito, porque no dia que ele chegou com pedido de resgate, a Ju me chamou e falou: Marge, você tem estômago? Você aguenta ver imagens fortes? Porque chegou um gato aqui que a gente precisa divulgar. O quadro dele foi bem grave, ele chegou bem traumatizado pra gente, muito feio. Era muito triste receber os vídeos dele da internação, apesar dos veterinários eles estarem completamente empenhados em salvar a vida do amendoim. Mas chegou algumas vezes o ponto da gente pensar em terminar o sofrimento dele. Só da gente chegar perto, ele se tremia todo, ele se urinava de medo. E a gente ficou pensando até que ponto valia a pena manter ele aqui, talvez por egoísmo, a gente não sabia muito bem o que fazer. Então, enquanto ele foi lutando, a gente tem pelo nome da ONG, né? Enquanto houver chance. Então, enquanto ele estava lutando, enquanto a gente via que tinha uma oportunidade dele reverter esse quadro, a gente lutou por ele. Mas ele bateu na portinha da eutanásia umas 2 vezes, pelo menos, que a gente considerou fazer para diminuir esse sofrimento dele. E hoje ele tá aí, pleno, lindo, maravilhoso, causando todas na ONG. Sou Renata Lacatos, eu estou na ONG há aproximadamente 1 ano. Além de fazer lar temporário, eu sou responsável pela parte de medicina veterinária aos finais de semana, junto com mais 2 pessoas. Para nós, que vemos isso sempre, significa muito mais para esse gato. Significa tudo para esse gato. Ganhar uma nova família, ganhar uma nova chance, ganhar um lar, ganhar uma cama. Apesar da visão que as pessoas têm de um abrigo, de uma ONG, e de nós fazermos tudo que a gente pode por eles, um abrigo não é um lugar para se viver para sempre. Primeiro que a gente trabalha com resgate seletivo, então a gente trabalha baseado numa escala adaptada de Manchester, então a gente acolhe principalmente gatos que estão em situação de morte, de extremo sofrimento. Para esses gatos a gente tenta ao máximo proporcionar o mínimo de conforto para eles. Arrecadação de dinheiro Financeiro. Então, captar recursos A também. captação de recursos é dos maiores desafios que a gente tem para manter a estrutura que a gente tem hoje com o número de gatos que nós temos. Uma história muito marcante de um gatinho foi, na verdade, uma devolução. Foi o Al Capone, ele foi adotado, ele passou praticamente 1 ano tendo uma experiência de ter uma família, ter uma vida, ter uma casa só para ele. E de um momento para o outro ele foi devolvido para a ONG sem nada, além das coisas dele, dos brinquedos, da caixinha e da fonte. Ele ficou bem deprimido. Aos poucos a gente conseguiu reconquistar ele, fazer ele voltar a ser um gatinho alegre.
E em menos de 3 meses a gente conseguiu fazê-lo conseguir uma nova casa e hoje ele está bem feliz de novo. Não foi o resgate em si, apesar de ele ter sido resgatado pela ONG novinho, mas essa devolução foi muito marcante pra gente, porque a gente viu o quanto ele ser devolvido deixou ele deprimido, deixou ele chateado e sem entender por que aquilo tinha acontecido depois de quase 1 ano tendo uma família. A Grapa foi uma gatinha que foi resgatada com seus filhotinhos e ela estava na ONG há mais de 2 anos esperando. Ela era bem tímida, bem medrosinha, então não chamava muita atenção, a gente não conseguia fazer muitas fotos dela. E aí foi toda uma operação para fazer uma mega divulgação dela e apareceu uma adotante, então ela encontrou a casa dela e boa parte da equipe até chorou com isso, a gente ficou muito feliz. Não tem nada mais gratificante do que você pegar um gato que está muito judiado e ver ele numa casa sendo amado, sendo cuidado, recuperado. Mas tem casos que a gata miou. E foi assim, na primeira semana, ela estava em processo de adaptação total com o ambiente. Então, como que a pessoa ela tem a coragem de virar pra você e falar, não, eu tô devolvendo porque ela miou. O que você esperava que eu fizesse? Então, a gente teve um caso de um gato que foi adotado no Gato Café. A gente fez o pós-adoção, o cara veio, adotou a gata, e depois, do nada, ele apareceu no café com ela na caixa e falou, é aqui que eu posso devolver? E aí o pessoal do café ficou super confuso e ficou tipo, como assim? O que aconteceu? E aí depois ele acabou contando pro cara do café que ele estava devolvendo porque ela não se parecia com a gata dele que morreu. Os gatos voltam perdidos, eles voltam sem entender nada, é muito difícil colocar eles na baia porque eles estavam dormindo numa cama, eles tinham uma casa, aqui eles têm que voltar para um lugar que tem cheiro de mais 30, 40 gatos. Você não é uma pessoa que você pode virar para ela e falar, olha, você está sendo devolvida. Não, a gente não consegue explicar isso pro gato. Ela só sente. Ela só sente que ela estava num lugar ontem, agora ela está em outro lugar e ela não sabe que isso pode acabar, ela não sabe se isso pode acabar, ela não sabe quando que isso pode acabar. Bom, eu entrei na ONG porque eu me identifico muito com a causa. Apareceu para mim um post no Instagram com vagas disponíveis para o time de criação. E naquele momento, para mim, foi um divisor de águas do tipo, será que eu consigo lidar com casos tristes de animais? Por ser uma pessoa extremamente ligada aos animais desde criança, eu nunca tive a coragem de encarar como que é uma vida real, como que seria uma vida numa ONG. Essa coisa dos animais na minha vida começaram quando eu tinha 2 anos, porque foi meu primeiro resgate. Minha tia sempre foi envolvida com a causa animal e ela foi fazer um resgate, por acaso eu estava com ela e eu era a única que passava no buraco onde estava a mãe com os filhotes, porque eu tinha 2 anos de idade. Mas os animais eles são a minha vida, sempre foram. Nosso trabalho ele não é só responsabilidade nossa. E ajudar um animal também não é só responsabilidade nossa. Isso é responsabilidade de todo mundo. Isso é responsabilidade de todo mundo que se importa. Não, as ONGs estão lotadas. A gente não tem mais vaga. A gente não tem dinheiro. Então, assim, se você quer ajudar um animal, se mobiliza. Mobiliza você e os seus amigos. Você e a sua comunidade. Uma das coisas que pega bastante a gente é a questão dos gatos serem agressivos, serem gatos que gostam de ir pra rua, que não gostam de ficar em casa. Então isso é uma coisa que é bem complicado pra gente, especialmente na parte veterinária, porque a gente vê muitas doenças se propagando por conta desses gatos que dão uma voltinha, por exemplo. Adotem. Adote. 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 Adotem. Eu acho que essa é a mensagem que todos os voluntários vão passar. Adotem. Busquem sair um pouco
da internet, das coisas que a internet fala, do que é mostrado na TV, do que é mostrado de forma bonita, para entender o que o mundo realmente é, principalmente para os animais. Porque se a gente não fizer isso, eu acho que a partir daí perdeu a humanidade, sabe?